E agora nós vamos falar do transtorno da personalidade esquiva, que é caracterizado pela esquiva de situações ou interações sociais que envolvam risco de rejeição, crítica ou humilhação. O diagnóstico é por critérios clínicos. O transtorno é tido como problema psiquiátrico, pois a pessoa não consegue olhar nos olhos das outras para conversar ou para resolver algum conflito, algum problema. Para entender melhor sobre as personalidades, conversamos com a psicóloga Cláudia, que destacou a personalidade esquiva. Personalidade é um conjunto de características psicológicas do modo de pensar de um indivíduo. Então, transtorno. O que é um transtorno? É uma perturbação clínica dessa personalidade. Então, vamos falar aí de transtorno de personalidade evitativo, que também tem o nome ansioso e esquiva. Então, o que seria isso? Uma dificuldade do indivíduo de interações sociais. Então, ele passa a evitar ter interações sociais pelo medo da rejeição, da crítica e da humilhação. Então, ele evita esses ambientes para não sofrer avaliação negativa. Ela ressalta sobre o tratamento. O ideal é nós trabalharmos a terapia junto com a medicação, que a medicação é ansiolítico e antidepressivo. Nós, psicólogos, principalmente da TCC, nós vamos trabalhar as habilidades sociais desse paciente, porque ele tem muitos sentimentos de inadequação nos ambientes. Ele se sente, assim, muitas vezes inferior às pessoas, ele tem medo, uma hipersensibilidade a receber crítica, ele quer socializar, mas ele tem dificuldade, justamente pelo medo da rejeição. O comportamento pode ser desenvolvido na infância. Nós podemos estar começando a adquirir esse comportamento desde 2 anos de idade. E aí, devido ao ambiente, traumas, a genética, mas os sintomas mesmo do transtorno de personalidade esquiva, ele vai aparecer na fase da idade adulta. Então, por exemplo, um ambiente que uma pessoa sofre muita rejeição, e ela vai ser propícia a desenvolver esse transtorno. E uma série de outras coisas, genética, como eu já disse, trauma, sintomas. O paciente chega muito aqui falando para mim assim, olha, me deu sudorese, eu comecei a tremer, eu não consigo sair, então às vezes alguém me convida para ir num jantar, numa palestra, num teatro, eu já começo a pensar que vai acontecer algo errado. Então ela tem sintomas, desde o modo de pensar, do modo de sentir, até em não fazer, que também é um comportamento. Então a pessoa começa a ter sintomas ansiosos e também muitos deles chegam também com outras comorbidades, que é a depressão maior, pode desenvolver toque. Então, geralmente não vem só com transtorno de personalidade, não. Vem com outros transtornos também. Dá muita tristeza. Então, o paciente chega reclamando da ansiedade e da tristeza, porque ele quer socializar, mas ele não consegue socializar, devido ao medo dele passar pela humilhação, rejeição, crítica. Então, ele já deixa de ir como modo de proteção. E buscar por um profissional é de suma importância. Muitas pessoas pensam que isso é frescura. Porque a pessoa é tímida. Lembrando que transtorno de personalidade é diferente de, por exemplo, uma fobia social. Que eu posso ter dificuldade, um medo, uma ansiedade de falar em público, de apresentar um trabalho, de ter uma relação ali com amigos diferente. Não, transtorno de personalidade é um modo de ser. Então, a pessoa passa a ter problema em várias situações. Então, nós não podemos tratar somente ali na base, como se diz, né, do aconselhamento. Nós precisamos buscar ajuda especializada. E hoje a terapia cognitivo-comportamental, ela tem base científica para tratar esse tipo de transtorno. E é um dos melhores tratamentos que existe, junto com a psiquiatria. Então, nós vamos trabalhar habilidades sociais. Nós vamos trabalhar o paciente a desenvolver o modo dele relacionar com o outro, o modo dele pensar sobre ele, sentir e trabalhar as habilidades dele de interação com o próximo.